A principal atividade da criança é ir para a escola, né? Esse é um direito que ela tem. Só que, nesse período, a escola, infelizmente, não pode receber esse público. E aí, a gente fica pensando, como é que essas famílias vão se reinventar nesse período? Infância é um termo que hoje é conhecido de todo mundo, mas essa ideia que a gente tem de infância hoje, ela é uma ideia histórica. Então, ao longo da história, ela foi sofrendo uma série de transformações até chegar nesse resultado que a gente tem hoje, que é entender aí a infância, bem a grosso modo, como um espaço preservado da vida, onde os seres humanos têm aí a chance de serem cuidados e de serem providos de uma série de recursos para que eles possam se desenvolver e se tornarem adultos bons para si mesmo e para o mundo, né? Só que essa ideia de infância que a gente tem, ela não atinge todas as pessoas do mesmo modo. Existe no Brasil de 2020 uma, uma série de crianças e de adolescentes, mas aí focando especificamente nas crianças, uma série de crianças que não tem essa infância que a gente imagina garantida. E aí, como a ideia aqui é falar um pouco sobre casa, então muitas vezes a casa dessas crianças é um cômodo ou dois cômodos, que ela tem que dividir com outras crianças da família ou não, e os adultos que moram ali. Como numa casa que é só um cômodo com pouco espaço, como é que essa família vai ficar por um período que a gente não sabe quando vai terminar? A gente está falando do mundo em casa, mas eu gostaria de abordar um pouco a questão das pessoas que fazem o mundo de casa. Nós sabemos que essas pessoas sempre foram um pouco invisíveis para a sociedade, né? Que a sociedade é muito mais cômodo para a sociedade não olhar para aquele canto onde elas estão, onde elas fizeram de lar, onde elas conseguiram escolher aquele cantinho, do que olhar para aquilo e se sentir mal vendo um semelhante numa situação de extrema vulnerabilidade. Quando a gente fala de uma maneira homogênea sobre preservar a infância ou fique em casa, pode esconder lá no fundo da gaveta uma série de assuntos que a gente não quer entrar em contato. Porque se a gente entrar em contato, a gente vai ter que lidar com o próprio desconforto e com a própria ideia, um confronto de si mesmo, de que essa infância que a gente prega muitas vezes não atinge a maioria das pessoas. Nós, o Projeto Quixote, que trabalhamos especificamente com as crianças em situação de rua, vemos por experiência de que cada um tem a sua própria receita, a gente tem muita sutileza investigar e abordar e conversar com eles para que a partir do momento que eles adquiram um pouco de confiança na gente, eles possam se abrir e inclusive abrir aquela gaveta que está dentro da cabeça deles, que eles trancaram com chave, onde eles escondem os traumas que levaram eles a estar naquela situação de rua. O brinquedo é um objeto construído por alguém com um fim específico para que aquela criança possa explorar, possa brincar, possa imaginar. Esse é o caminho feito. Um adulto pensa um objeto para que a criança desenvolva uma série de habilidades ali, ou de imaginação, enfim. E muitas vezes essas crianças que estão nessas condições de maior vulnerabilidade ou um baixo poder aquisitivo, é que elas têm que fazer o caminho inverso. Elas têm que pegar um objeto qualquer da casa e imprimir nele uma série de imaginação, de conteúdo, de significado, para que aquilo possa se tornar uma brincadeira. Essas pessoas também elas têm muita dificuldade de ficar fechadas em casa. Se a pessoa já está há um tempo em situação de rua, ela adquire costumes e a vida na rua tem outras regras
E uma das grandes coisas da vida da rua é que eles têm liberdade de ir e vir. E se você fica em isolamento social, e se você fica num albergue, numa coisa assim, eles não vão se contentar só em observar isso da janela. Ainda pensando sobre essa ideia de infância, casa e desigualdade, a gente pode pensar, por exemplo, em uma casa dessa que a gente comentou, menor, com muitas pessoas morando, onde se essa casa tem uma janela, ela pode se abrir de frente para um muro, de frente para um lugar que não bate sol, ou de frente para um lugar que não seja tão agradável de olhar. E isso pode ser visto de muitas maneiras, mas também pode ser visto, aí metaforicamente, como uma falta de perspectiva. Olhar para o céu, olhar para um novo horizonte pode trazer para essas famílias uma perspectiva de esperança também. Era uma casa nada engraçada, não